Beleza, galera? Hoje é dia 17 de julho de 2021. Faz tempo que eu não posto vídeo aqui no canal, mas hoje eu resolvi gravar para esclarecer uma notícia que sempre é requentada e, lógico, pela esquerda e, lógico, mentirosamente. É a questão da guerrilha do Araguaia. Todo ano sai alguma reportagem falando que aquilo lá foi um massacre do exército contra os pobres militantes de esquerda que estavam acampados, talvez tocando blues, fazendo luau, fumando maconha na selva, e que isso que aconteceu foi um massacre e blá blá blá. Só que, para quem não mente, é fácil não cair nesse engodo. A guerrilha do Araguaia nada mais foi do que um foco onde o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, estava coaptando moradores locais e mandando também militantes de esquerda para lá, muitos deles treinados em guerrilha fora do Brasil, a fim de fazerem uma base onde pretendiam instalar um exército de libertação nacional, a fim de marcharem até Brasília e tomarem o poder, instaurando no Brasil a famosa, famigerada e falida forma comunista de governar. Recentemente saiu uma publicação na revista super interessante e eu gostaria de mostrar alguns detalhes importantes dessa reportagem. O que foi a guerrilha do Araguaia? Durante 7 anos, quase 100 guerrilheiros tentaram combater a ditadura no improviso. Só esse título você já vê diversos erros, para não falar outra coisa. Na verdade, isso aqui é uma lorota claramente feita para te enganar. Primeiro, combater a ditadura. Eles pretendiam instalar a ditadura, essa é a verdade. No improviso. No improviso, não. Eles eram bem treinados, os líderes do movimento eram bem treinados. Inclusive, houve toda uma estratégia para se escolher o lugar propício para que eles pudessem fazer isso. E foi justamente as margens do rio Araguaia, em Xambioá, na região de Maranhão, Tocantins ali, que foi escolhido como um local muito bom para eles tentarem fazer isso. No começo da reportagem até tem uma verdade aqui, ó. Foi a maior tentativa do Partido Comunista do Brasil de instaurar um movimento comunista rural no país. Até aqui tudo bem. O plano era mobilizar, aqui tem outra mentira. Eles torturavam, eles coagiam, eles pressionavam os moradores locais para que eles o auxiliassem. E eu quis fazer esse vídeo justamente para fazer um paralelo com o caso do Lázaro que aconteceu recentemente. Todo mundo acompanhou a questão do Lázaro. Um cara sozinho fez justamente o que esses guerrilheiros fizeram na época da guerrilha do Araguaia. Você percebe que o Lázaro foi para a selva, o que ele fazia? Sequestrava os moradores, pedia comida, pedia local para dormir e assim por diante. É a mesma coisa que os guerrilheiros de lá faziam. Então ele diz, o plano era mobilizar os camponeses da região do Araguaia, na divisa dos estados do Pará, Maranhão e o atual Tocantins, e marchar até Brasília para tomar o poder. Mais uma verdade. Então você percebe que a reportagem ela coloca alguns focos de verdade aí no meio, que é para ser mais crível, vamos falar assim. Em 1967, depois de passarem por um treinamento na China... Opa! No título não falou que eles tentaram fazer o negócio no improviso? Você começa a ver aí uma contradição. Os primeiros membros chegaram ao Araguaia. 5 anos depois... então os caras foram fazer curso fora do país em guerrilha, se instalaram no mato, em 5 anos não aprenderam nada. Então, como assim improviso? Dá licença, né? Então, depois de 5 anos, o exército iniciou o combate aos guerrilheiros na maior mobilização de tropas brasileiras desde a Segunda Guerra Mundial. Então você percebe que eles ficaram lá um bom tempo e não se sabia a localização desses guerrilheiros. Aqui a reportagem vai falar a respeito dos paulistas, que eram os jovens militantes, os tais dos idiotas úteis, que eram instigados a irem até lá para participar da guerrilha, e é interessante a gente observar que vários desses jovens morreram, como todos os idiotas úteis sempre morrem quando os partidos comunistas assumem o poder. Porém, os líderes viveram e viveram muito bem, dentre eles 2 que eu gostaria de citar aqui, que foi João Amazonas de Souza Pedroso, que faleceu aos 90 anos, em 2002. E a outra foi Elza Monerati, que faleceu aos 91 anos em 2004. Então percebe que os líderes sempre vivem muito bem, obrigado. Aqui fala a respeito do treinamento militar que eles faziam. Opa! Então não era improviso de novo. Então ele diz aqui, ó,
que os militantes faziam incursões no mato, ou seja, conheciam muito bem o terreno, igual o Lázaro, quando se escondeu e por isso conseguiu ficar muito tempo na selva, onde aprendiam a sobreviver carregando apenas munição e um pacote de sal. Jovens universitários urbanos, eles aprenderam a encontrar o local mais seguro para dormir na selva e caçar porcos para comer. Ou seja, eles conseguiam viver bastante tempo no mato. Conheciam o terreno e tinham armamento. Também aproveitavam para mapear a área e encontrar esconderijos, onde guardariam suas armas e se protegeriam quando necessário. Então você percebe aqui o nível do negócio. Aí vem a passada de pano, aulas de política. A região onde eles ficavam tinha 6.500 km², pouco mais de 4 vezes o município de São Paulo, e só 20 mil moradores que viviam na pobreza. Os jovens instalaram salas de aula onde alfabetizavam crianças e adultos e transmitiam. Os padres da região, muitos deles missionários franceses, inconformados com a miséria local, passaram a simpatizar com os guerrilheiros. Aí vem a reação. No início de 72, parecia que tudo ia bem. O que ia bem? O movimento estava crescendo, óbvio. O PCdoB estimava que com mais 2 anos de treinamento, ou seja, eles não ficaram esse tempo todo lá de 66 a 72 sem fazer nada, estavam treinando. Então 2 anos de treinamento poderiam deflagrar uma revolta armada no país e hoje nós viveríamos aqui num comunismo completo ou igual nós temos na Colômbia até hoje, as Farc, o Exército de Libertação Nacional que tem lá, entre outras, aquela guerrilha que ninguém consegue controlar, que pratica sequestro, tráfico de drogas, tráfico de armas, estupros, mortes, etc. Acontece que, meses antes, 2 jovens fugiram do Araguaia. Uma era a Lúcia Martins, que estava doente e grávida, ele disse que ela foi presa, torturada, é sempre papo que eles vão contar, que o regime militar torturou, e assim levantou informação do local onde era feita a guerrilha. Aí ele vai contando a história que fala das tropas do exército que começaram a chegar lá em Xambioá, tal. Falou da operação com 3.200 homens, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre esse número, e o uso de helicópteros, tal. Os militares tinham mais recursos, óbvio, é uma força do Estado, só que não conheciam a região. E claro que isso foi um problema. É claro que acontece da mesma forma que aconteceu com Lázaro. Ele se deu muito bem no meio do mato porque ele conhecia a região, conhecia os abrigos, conhecia os locais melhores para ele se abrigar ou para ele preparar emboscadas contra os militares. A mesma coisa aconteceu na guerrilha do Araguaia. Aí falou aqui que prenderam alguns militantes, como o futuro deputado José Genuíno, que participou, mataram outros, mas olha que dado importante, sofreram mais baixas que os guerrilheiros. Olha a situação que nós temos lá. Então você tem ali já há 6 anos um pessoal treinado, armado, perigoso e ideologicamente disposto a tudo, uma tropa de militares chegando ao local, e a gente tem que entender que nas Forças Armadas muitos jovens integram ela também, muitos jovens participaram dessas operações e tiveram mais baixas do que os guerrilheiros. Estima-se que 20 militares foram mortos pelos guerrilheiros. Depois entra esse ponto aqui que é onde eles geralmente batem, um massacre meticuloso. Eles sempre vão acusar as Forças Armadas de terem praticado um massacre no Araguaia. Para quem sabe a verdade, não cai nesse engodo. Ele diz, em abril de 73, uma segunda operação teve início, dessa vez eram menos agentes, mas eles conseguiram se infiltrar na região. Aos poucos prenderam e, claro, tem a palavrinha mágica aqui, torturaram camponeses suspeitos de serem aliados dos guerrilheiros. A partir de outubro, começaram a entrar na mata em grupos pequenos, bem informados e bem armados. A ordem era não deixar nenhum guerrilheiro vivo. A pergunta é, ordem de quem? Isso aqui é o máximo da mentira. Porque quando você quer desarticular uma quadrilha, uma facção, um grupo terrorista como eram aqueles que integravam o PCdoB, é mais vantajoso você prender uma pessoa e conseguir informação dela do que você matá-la. Porém, a situação que eles estavam lá era totalmente diferente. Eles estavam combatendo em terreno hostil pessoas treinadas e armadas. E é claro que quando você tem em jogo vida contra vida, tá no 0 a 0 se você derrubar o inimigo. E essa era
a intenção, claro, acabar com a guerrilha, mas se você prendesse, era melhor do que se você matasse. Então eles colocam isso aqui para te transmitir a informação de que os militares foram lá para matar todo mundo e acabar com tudo. E coloca aqui o tal do fim melancólico. Eu trataria como fim vitorioso. Ah, foram lá para matar todo mundo? Se fosse assim, por que o José Genuíno não morreu? Por que os líderes do movimento não morreram e viveram muitos anos? É claro que aqueles que foram para cima tomaram chumbo, óbvio. Em outubro de 74, a última militante encontrada na região, que foi a Valquíria Afonso Costa, foi presa e morta, segundo aqui a reportagem. Era o fim de uma ação em que o exército decapitou guerrilheiros e queimou seus corpos. Muitos foram jogados vivos de cima de helicópteros. Estima-se que morreram 20 militares, 67 guerrilheiros e 31 camponeses. As Forças Armadas negam até hoje as atrocidades, mas as descobertas de ossadas, os documentos e os depoimentos de ex-militares mostram que a guerrilha foi exterminada de maneira cruel. Você percebe aqui claramente a propaganda ideológica aqui tentando passar um pano para essa questão. E é simples você perceber isso através das fontes, dentre elas a Comissão Nacional da Verdade, que todo mundo conhece os seus componentes. Então aqui você percebe que eles jogam dados no ar, baseados em depoimentos de ex-guerrilheiros que não têm valor nenhum, ou de outras fontes de somenos importância. E esquece também da questão dos militares que foram mortos lá. Eu queria falar aqui alguns detalhes importantes que a gente encontra no documento da 6ª Conferência Nacional do Partido Comunista do Brasil, que elegeu os membros do Comitê Central, que foram um dos responsáveis lá por organizar o local onde seria feita a guerrilha do Araguaia. No documento eles dizem o seguinte: a luta revolucionária em nosso país assumirá a forma de guerra popular, que implica na necessidade de organizar as forças armadas do povo, a partir de pequenos núcleos de combates, no amplo emprego da tática de guerrilha e na criação de bases de apoio no campo. A revolução não é um problema remoto, mas dia menos dia o povo há de empunhar armas. E é importante falar um pouco aqui do currículo de um dos militantes. Vários têm o mesmo currículo, que é o Oswaldo Orlando da Costa, vulgo Oswaldão. Ele, em 1961, viajou para Praga, na então Tchecoslováquia comunista, onde estudou até o 3º ano de Engenharia de Minas. Depois, seguiu para a República Popular da China, onde fez curso de guerrilha em Pequim. De volta ao Brasil, em 65, passou a viver na clandestinidade. Em 66, tomou um ônibus para a região do Araguaia e embrenhou-se nas matas do Araguaia, no Pará, instalando-se como poceiro num castanhal na região conhecida como Gameleira, sede de um dos comandos do Araguaia. Esse Oswaldão, ele tinha 1,98 m, quase 100 quilos. Era o caçula de 11 irmãos, nasceu em Minas Gerais. Ele foi lutador de boxe e cursou o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, que é o tal do CPOR, ou seja, ele foi militar, ele tinha treinamento militar, além disso, fez cursos de guerrilha. É muito importante a gente saber desses detalhes para que a gente não seja enganado. E eu gostaria de encerrar esse vídeo fazendo essa comparação com o que aconteceu com Lázaro. Você percebe que um homem só deu o trabalho que deu. Alvejou militares no meio do mato, matou, sequestrou, estuprou, fez o diabo no meio do mato lá. Um cara só. Olha o tempo que ele demorou para ser preso. Agora você imagina 80 guerrilheiros, 80 pessoas treinadas, vivendo há anos na mata, conhecendo os locais, conhecendo tudo, recebendo munição, recebendo armamento, recebendo alimentação. Imagina a dificuldade que é. E um detalhe importante que eu queria trazer é, para capturarem o Lázaro, eles utilizaram 270 militares ou 270 policiais. Sabe quantos militares foram empregados na guerrilha do Araguaia? Foram empregados 5.000 militares. E é claro que a esquerda vai colocar isso como sendo, nossa, 5.000 militares para capturar 80 militantes que estão no meio do mar, acampando e relaxando. E se você fizer uma conta simples, você vai perceber que proporcionalmente o exército poderia ter mandado para lá 21.600 militares. Isso seria o equivalente aos 270 policiais que foram atrás do Lázaro. Então você vê que esse número de 5.000 foi bem
inferior. E, além disso, 20 militares morreram. Do lado dos guerrilheiros, dos 80, 60 foram mortos em confronto depois de atacarem as Forças Armadas brasileiras. E é interessante a gente observar também que 2 ex-presidentes brasileiros comandaram as tropas do exército na guerrilha do Araguaia, que foi o presidente Emílio Garrastazu Médici e Ernesto Geisel. Então aqui estão algumas informações para que você não seja tão enganado pela mídia militante esquerdista quando tentarem te falar que houve um massacre no Araguaia. Lembre-se que na época não existiam redes sociais, então a narrativa que foi proposta pela esquerda foi aquela que prevaleceu. A vantagem que temos hoje em dia é que nós temos as redes sociais e é possível mostrar a narrativa mentirosa desse pessoal que tenta enganar os brasileiros a cada momento para incutir na cabeça deles que o esquerdismo funciona. Um forte abraço a todos e até a próxima.